Você concordará comigo que nós estamos vivendo hoje um momento, eu diria, dramático. Por um lado, existe uma cultura cristã tradicional com valores que nós conhecemos, estamos acostumados, não? Mas por outro lado, surgiu uma outra cultura e existe um verdadeiro embate. Essa outra cultura tem outros valores, tem outros objetivos, tem outra visão, outra cosmovisão. E ambas culturas estão agora em um verdadeiro embate e uma verdadeira luta pelo monopólio da cultura moderna. Disto quero falar com vocês hoje. Como foi que chegamos aqui? Como foi que tudo isto surgiu? Sou o Padre Rodrigo, do Instituto Católico de Liderança. Se você já segue o canal, curta o vídeo, compartilhe, ajude-nos a divulgar isto e a criar neste canal de YouTube um espaço de discussão entre a fé e a razão. E se você é novo, seja muito bem-vindo, estamos felizes de ter aqui você. Assine o canal, ative seu sininho e ajude-nos a divulgar. E deixe seus comentários, que não apenas sou eu que falo, eu gosto muito de poder escutar os comentários de vocês e poder criar um verdadeiro debate em torno às ideias e à fé. Pois bem, decíamos que hoje estamos em um verdadeiro embate entre duas cosmovisões, entre duas culturas. Como digo, a tradicional por outro e por outro lado essa cultura nova que está surgindo. Surgiram muitos novos valores, valores como por exemplo direitos, direito ao aborto, direito à adoção de crianças, como se essas fossem um objeto, direito a todo tipo de família, todo tipo de matrimônio, direito de coisas incríveis que nunca nós tínhamos pensado. Por outro lado, no âmbito econômico, a avareza, a ambição têm chegado a limites realmente incríveis também. Enfim, a búsqueda dos prazeres. Existe todo um mundo de valores contrários aos valores cristãos e isso sempre existiu, só que agora é muito legitimado. Ele é coerente dentro de um contexto e dentro de uma determinada cosmovisão. Isso é novo. E depois isso gera também um grande conflito. E nós vemos esse conflito em todos os âmbitos. Homens, mulheres, homens contra mulheres, ricos contra pobres, eu que sei, negros contra brancos, enfim, muitos diversos conflitos na sociedade que parecem não ter solução. Esses conflitos, inclusive, se trasladaram ao âmbito das instituições políticas. Na política sempre teve conflito, lógico, porque disso se trata a democracia, de opor diversas opiniões e chegar a um consenso, mas agora está dentro das instituições mesmas da democracia. E parece que ninguém escuta ninguém, não se está buscando um consenso e, em troca, sim, impor a minha opinião sobre o outro. Então a pergunta é, como é que chegamos aqui? Como foi desconstruída a cultura e os valores tradicionais, baseados no direito natural e na fé, para chegar a criar e a aparecer essa nova cultura? Pois bem, eu sou sacerdote, então, lógico, a minha formação é filosófica. E um filósofo, ante tudo, sabe o seguinte: as ideias têm consequências. Porque as ideias moldam os meus sentimentos. Do que eu penso depende do que eu sinto. E do que eu sinto depende também o que eu faço. Então, quando eu vejo um mundo conturbado, confundido, como o que estamos vivendo hoje, a minha pergunta é: quais são as ideias que estão no fundo, gerando toda esta situação? Como é que evoluiu o pensamento e a discussão filosófica, as ideias ensinadas nas universidades e tudo, para desconstruir os valores cristãos e chegar ao ponto de hoje. Então, hoje vamos falar precisamente disto. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas não consigo fazer muito rápido este percurso. Porém, são 5 autores dos quais vou tentar falar brevemente. Não podemos aprofundar agora, mas me interessa dar uma visão geral das ideias principais desses autores e como elas influíram para formar a cultura que nós estamos vivendo hoje. Os 5 autores que vamos ver são, em ordem histórico, primeiro Ludwig Feuerbach, logo Karl Marx, depois Friedrich Nietzsche, depois Jean-Paul Sartre e finalmente Michel Foucault. Como digo, vou tentar falar rapidamente de cada um deles e explicar como as ideias deles têm uma influência muito grande no mundo moderno. Comecemos com Ludwig Feuerbach. Feuerbach nasceu em 1804. Ele tinha um pai, uma família tradicional, com os valores tradicionais, mas o seu pai, ele era alemão, a uma certa idade, quando Feuerbach ainda era muito criança, ele abandonou a família, se foi com outra moça, foi um escândalo muito grande.
E isso fez com que a família, naquela época, de uma cultura tão conservadora, ficasse, em certo sentido, estigmatizada. E Feuerbach viveu essa experiência quando era criança. Seu pai, de fato, ficou com aquela moça até que ela faleceu e depois voltou para a própria família. Então, aí ele, pouco a pouco, eu acho que também influenciado por essa experiência, ele desenvolveu a ideia, uma grande rejeição à fé e à religião católica, porque efetivamente eles eram censurados naquela época por toda essa situação. E ele desenvolve uma ideia que teve um enorme impacto. Publica um livro na Alemanha que se chama A Essência do Cristianismo. E ele ensina nesse livro que Deus realmente não existe. Feuerbach, influenciado pelas ideias de Freud, ensina que, no fundo, Deus não é outra coisa que uma projeção de nossos anseios, de nossos desejos mais profundos, de nossos ideais. Ele achava toda a cultura cristã tremendamente hipócrita e como eles não conseguiam viver o ideal cristão, projetavam isso em um Deus. Deus não existe, Deus é uma criação de nosso subconsciente. Então, essa ideia de Feuerbach, como digo, era muito revolucionária naquela época e teve um impacto enorme. Especialmente em um jovem que estudava naquele momento na Universidade de Bonn, chamado Karl Marx. Karl Marx nasceu em 1818 em Alemanha. Ele vem de uma família de rabinos de religião judaica, uma família tradicional. Aí ele cresceu normal nessa família, mas quando ele se tornou adolescente, entrou na universidade, ele se revoltou contra tudo o que seu pai representava, ou seja, contra a religião judaica, contra a burguesia, ele pertencia a uma família de certo nível econômico, abastada, e contra os valores tradicionais. E se torna um revolucionário, eu diria um político, um jovem político muito ativo e muito radical. Tanto é assim que ele se torna apátrida, ou seja, ele não vai ter depois nenhum país próprio. Ele é expulsado da Alemanha, depois é expulsado de Bélgica, depois é expulso também de França. Ele termina vivendo na Londres mais tolerante daquela época e foi lá onde ele escreveu a sua obra mais importante, O Capital. O que diz Karl Marx? Karl Marx pega as ideias de Feuerbach, ele quando é jovem na universidade estuda, conhece ele, aí ele descobre efectivamente que Deus não existe, que Deus é uma invenção humana, segundo as ideias de Feuerbach. Ele dizia inclusive depois, todo homem, todo ser humano deveria ser batizado, ele usa essa expressão, não? Batizado nas águas de Feuerbach, ou seja, nas ideias de Feuerbach. E ele dirá depois, a religião não apenas é uma projeção, não, Deus não é apenas uma projeção de nossos desejos profundos, mas a religião toda é o ópio do povo. Mais ainda, não apenas ele dirá isso, a religião, mas todas as criações humanas a nível intelectual, a nível cultural, são projeções, são criações que ele chama, igual que a religião, superestruturas, ou seja, estruturas que os homens criam. A pergunta que se faz Karl Marx é a seguinte: por que nós criamos essas estruturas? E a resposta teve muito sucesso. Porque nós passamos necessidade, estamos sendo oprimidos, nossa situação econômica é a única coisa verdadeiramente real para Marx, o que pode tocar. Ele é um materialista, daquela velha escola materialista, não? E então, o que conta é a economia. E como eu estou sendo oprimido, eu tento fugir da realidade, dessa realidade, através da religião, através da música, através da literatura, através de todas essas criações. Essas são superestruturas. Por um lado, para quem é oprimido, encontrar uma válvula de escape, mas por outro lado, para quem tem o poder, usar essas superestruturas para dominar a classe mais pobre, a classe oprimida. Então, aí vem a consequência lógica que faz Karl Marx de tudo isso, é que nós temos que fomentar então o conflito entre as classes oprimidas e os opressores a todos os níveis, porque o único jeito de fazer evoluir a sociedade para um novo futuro, um novo progresso, vai ser quebrar esse sistema e essas superestruturas que oprimem a sociedade. Então, a classe proletária, como diz o túmulo, não, de Karl Marx, proletários do mundo univos, não? Ele chama a todos os oprimidos para rebelar-se contra todos os que creem e os que têm o poder.
Então, é muito interessante uma coisa em Karl Marx. Para Karl Marx, a violência não é uma consequência, digamos, não querida da construção de uma nova sociedade. Não, não. A violência é o método, é o meio. Fomentar o conflito, fomentar a violência, fomentar a inveja, fomentar a oposição na classe oprimida, que eles acordem dessa situação em la que estão, nessa fantasia na qual estão vivendo, para poder, então, confrontar e quebrar essa sociedade. Marx propõe ir de onde para onde? Ir de uma sociedade oprimida a uma sociedade igualitária, de uma sociedade livre a uma sociedade todo planejada pelo Estado e dirigido por uns indivíduos que são santos e virtuosos e que fazem tudo direito para que a sociedade, então, finalmente, libertada dos abusos da liberdade, possa finalmente encontrar seu paraíso na Terra. Bom, este ideal de Karl Marx teve muito sucesso. Nós sabemos hoje ainda que nós estamos vendo todo esse fomento dos conflitos, toda essa ideia da superestrutura, toda essa falta de valorar e de respeitar e de compreender a fé. É tudo consequência desse pensamento. Mas depois de Karl Marx vem ainda um outro autor muito interessante e eu acho muito influente, talvez um dos mais influentes no mundo moderno, que é Friedrich Nietzsche. Nietzsche nació en 1844, ou seja, também é um pouco contemporâneo, já um pouco posterior. Vamos avançando na história, ele bebe, não, das ideias de Feuerbach, das ideias de Marx também, ele conhece tudo isso. Mas se Feuerbach e Marx até agora, eles desconstruíram a fé, Deus e a religião, Nietzsche se encargará de destruir a moral. Como ele faz isso? De um jeito simples. Ele parte daquela frase famosa que vocês terão escutado alguma vez, não? Deus está morto, nós o matamos, não? A morte de Deus. Alguém poderia pensar, como Nietzsche fala da morte de Deus, se isso implica acreditar em Deus, então, se ele quer matar a Deus porque acredita que Deus existe. Não, não é isso. Na verdade, Nietzsche é ateu mesmo, ele não acredita em Deus. Mas quando ele fala da morte de Deus, ele está falando de destruir, no fundo, na nossa consciência, o padrão do bem e do mal. Porque isto funciona desse jeito. Se eu sei que uma coisa é boa e uma coisa é ruim, é porque eu tenho um ponto de comparação. Isto é bom ou isto é melhor enquanto se parece mais ou menos ao bem ideal. Isto é bom, isto é ruim, isto é mau para mim, se ele é contrário ao ideal do bem. Então, existe bom, existe ruim, existe verdade, existe mentira, na medida que eu tenho um padrão de comparação. E esse padrão de comparação é Deus. No fundo, é Deus. Na visão cristã, na cosmovisão cristã, tudo tem seu ideal máximo em Deus, a verdade em Deus. Por isso que insiste muito Nietzsche que é preciso destruir esse padrão em nossas consciências. Isso significa matar a Deus. Então, ele destrui. Se eu destruo esse padrão, então, lógico, já não existe uma coisa boa e outra ruim. Agora, simplesmente depende da perspectiva de cada um. Existe o que é bom para mim enquanto me convém. E existe o que é ruim enquanto convém para outro, ou não me convém. Então, aí vem a segunda ideia forte de Nietzsche, que é aquela ideia do super-homem. O super-homem é aquele que tem uma vontade tão forte, tão decidida, tão segura em si mesma, que é capaz de passar por cima dessa voz da consciência, de apagar completamente dentro de seu coração, dentro de sua mente, essa ideia de um bem absoluto que sirve como ponto de referência. Portanto, Nietzsche falará, o homem, o super-homem, é aquele que al final impõe a sua vontade. Vocês podem ver como é forte esta ideia. Hoje já não importa a verdade, importam as narrativas. Isso é Nietzsche, em seu sentido mais puro. Já o que importa é impor a minha opinião sobre os outros, impor os meus valores. Já não existe um padrão absoluto que eu possa usar como ponto de referência e, portanto, nos permite dialogar sobre a verdade, sobre o que é bom, sobre o que não é bom. Então,
Esta ideia está muito presente hoje, junto com as ideias de conflito de classes e de superestruturas de Marx, e junto com a ideia de Deus como apenas uma produção do homem. Não é Deus que cria o homem, mas o homem que cria a Deus. Depois de Feuerbach, de Nietzsche, vem um quarto autor, que é ainda posterior, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nasceu em 1905, ou seja, já entramos no século XX. Ele é um pouco posterior. Ele viveu e teve sua maior fama, digamos, justo no período entre as duas guerras mundiais. Jean-Paul Sartre é o símbolo, eu diria, do intelectual engajado, intelectual popular, intelectual famoso. Isso não tinha acontecido antes. Antes, os intelectuais se mantinham dentro dos limites das universidades e de discussões que apenas eles entendiam. Com Jean-Paul Sartre, e depois vendrão muitos outros como ele, o intelectual se torna uma figura influente na sociedade. E aí nós vemos, por exemplo, que os artigos dele são publicados nos principais jornais. Ele publica um livro e ele se torna um best-seller, ele vai dar uma palestra e todo mundo acude, etc. Seria mais ou menos hoje, aqui em Brasil, tipo um Sérgio Cortella, um Leandro Carnal, esses intelectuais famosos na mídia também. A diferença de Marx, de Nietzsche, de Feuerbach, ele não foca tanto na religião ou na reforma da sociedade, mas ele foca no indivíduo, no ser humano. Ele traz uma nova concepção do ser humano. E a ideia central de Sartre é a existência precede a essência. Eu sei que essa é uma expressão um pouco filosófica, mas é fácil de entender. No fundo, responde a duas visões diferentes também do ser humano. Na visão cristã, o ser humano é criado por Deus, mas ao mesmo tempo ele não é um ser acabado, é um ser que tem que ser construído. Então Deus nos criou, mas também Ele colocou em nosso coração o ideal. Nós intuímos esse ideal. E por isso que nós sabemos o que está bem, o que está mal. E nosso dever como ser humano é construir-nos em rumo a esse ideal. Na visão de Sartre, Deus não existe, óbvio, ele é herdeiro de toda essa tradição que estamos falando. Então, se não existe um ideal, também não existe uma essência do homem, ou seja, não existe um homem, uma melhor versão de mim mesmo, como eu gosto às vezes de falar, já não existe isso. Existe apenas a liberdade humana, a existência. A essência é o ideal, a existência é a minha liberdade, o fato de eu existir. E então, qual é a visão dele? Você pode se tornar o que quiser. E não está bem ou está mal, isso não existe. Também, seguindo as ideias de Nietzsche, depende apenas do que você queira. E você quer ser homem? Seja homem. Você quer ser mulher? Seja mulher. Se você quer ser qualquer coisa. Tudo é possível, porque você não tem uma essência dada, não tem um ideal, não existe um modelo que você deva reproduzir. Como é a visão cristã. A visão cristã, o modelo, no fundo, é a perfeição divina. Jesus falou, sede perfeitos como Deus é perfeito. Deus é nosso ideal. Para ele isso não existe. Tira Deus da equação e apenas fica a liberdade. E, portanto, o que é bom para mim está bem. O que é verdadeiro para mim está bem. Ponto, acabou. Não preciso dialogar com mais ninguém. E se alguém tem uma visão completamente oposta à minha, tudo bem, é a sua. Imagina a convivência, como fica na sociedade, se ninguém pode falar com ninguém. Mas esse é o ideal de Sartre. No Sartre é o homem é livre para se tornar o que quiser. Comentando a Jean-Paul Sartre, ele não é tão existencialista como ele, mas um autor espanhol, Ortega y Gasset, ele dirá assim, o tigre nunca pode se destigrar, ele vai ser sempre tigre. O ser humano pode desumanizar-se. Efetivamente, porque essa é a capacidade do homem. Mas precisamente porque nós podemos desumanizar-nos, é que nós temos que perseguir um ideal. Não qualquer coisa está bem. Mas, enfim, não quero agora criticar os autores, apenas mencionar as ideias e como elas influem. Em outro vídeo faremos a crítica. O último dos autores que influíram na construção da cultura moderna e, portanto, desconstrução do cristianismo e dos valores tradicionais, se chama Michel Foucault. Foucault também é francês, também estudou, igual que Jean-Paul Sartre, na École Normale, que é uma universidade muito prestigiosa lá em França, em Paris, não? Ele nasce em 1926, ainda um pouco depois que Sartre, mas são todos contemporâneos. Ele também se torna um
profesor, ¿no?, intelectual popular, seus livros também se tornam best-sellers, não? A preocupação de Foucault é distinta de Sartre. Agora já não é o homem, ele vai fazer uma outra contribuição que também tem muita influência no mundo moderno. É sobre a linguagem. Ele, ao igual que a escola de Frankfurt, Derrida e outros autores, mas Foucault se torna a figura central de todo esse movimento. O que diz Foucault? Foucault fala assim, olha, efetivamente existe uma luta de classes, existe uma confrontação, como dizia Marx também, mas ele acha e descobre na literatura, na linguagem, no uso das palavras, um instrumento de poder. Igual lembram como Marx falava que a superestrutura era para dominar a classe oprimida? Pois bem, Foucault desenvolve a ideia da arqueologia da linguagem. A linguagem é usada, e o contexto cultural, portanto, é usado como um meio, como uma ferramenta de poder e de dominação. E você vê, ele diz assim, também seguindo as ideias de Nietzsche, que não existe bem e mal, tudo depende da linguagem. Então, por exemplo, nós temos o conceito hoje de sexualidade. E junto a esse conceito de sexualidade estão associados coisas que são corretas e coisas que não são corretas, não? Então, está permitido uma coisa, mas não está permitida outra. É mal visto na sociedade, é considerado pecado, etc. E Foucault diz assim, olha, isso depende da época, depende da cultura, depende do lugar e das pessoas. Se você faz uma arqueologia, imagina como fazendo uma arqueologia de uma cidade e você vai cavando diversas camadas, não, na terra, até encontrar a civilização mais antiga, que é a que está mais profunda. Assim também você pode fazer uma escavação na arqueologia do conceito de sexualidade e você vai ver que não sempre entendemos a mesma coisa, nem as mesmas convenções em torno à sexualidade. E lá atrás, por exemplo, na época dos indígenas, antes de los bárbaros, etc., antes da civilização romana, por exemplo, tinham os conceitos muito diferentes. Inclusive, na atualidade, em diversos contextos culturais, em diversos lugares da Terra, tem diversas convenções. Então, Foucault diz assim, não existe bem e mal. Não é que existe uma coisa que é correta e uma que não seja correta. Existe apenas uma linguagem, existe uma convenção social que eu domino essa convenção através do uso da linguagem. Então, vocês veem como a mesma ideia de Nietzsche, a mesma ideia de Marx, etc., está também em Foucault, mas agora se trata de controlar e de mudar a sociedade, não tanto pelo confrontamento social, real, não, prático, entre a classe oprimida e os opressores, mas por meio da manipulação da linguagem. E ele ele é parte de uma escola que nós conhecemos como estruturalismo, ou seja, ele diz que cada sistema é completamente hermético, ou seja, este sistema que tem esta convenção faz lógica e faz sentido a seu interno. Dentro do contexto cristão, uma coisa é correta, outra não. Agora, em outro contexto, ele tem outras convenções, tem outras opiniões sobre a sexualidade, por exemplo, e tudo bem. Não dá para discutir isto está correto e isto não está correto, depende de que contexto. Isso se chama estruturalismo. Cada estrutura é independente e do que se trata é de que estrutura vai predominar sobre a outra. Ao final, é apenas uma questão de luta de poder. E usamos todos os meios possíveis, entre eles também a cultura e a linguagem. Então, vocês veem como todas estas ideias se juntam e se articulam para construir esse novo sistema de valores, essa nova cosmovisão e essa nova visão do homem, de Deus, do mundo. Aqui, o critério fundamental é Deus. E, portanto, o que é bom e o que é verdade, é isso o que é importante. E o homem está sempre em busca do bem e da verdade. Neste outro sistema não existe Deus e, portanto, o único que realmente importa é quem tem o poder. E a luta entre cada um deles, já seja pela luta social, já seja pela luta da linguagem, já seja pelo super-homem que é capaz de impor a sua vontade sobre o outro, e assim por diante. A conclusão é muito simples. Realmente são dois sistemas que não têm como dialogar um com o outro. Nós precisamos ter um ponto de apoio, um ponto de referência para poder construir um diálogo. E esse ponto, no fundo, tem que ser a crença em Deus. Por isso, a evangelização, eu acho, a experiência de Deus, voltar a tentar resgatar a figura e a fé em Deus é fundamental para poder
Depois, partir de aí e construir um verdadeiro diálogo em busca do que seja bom para o ser humano, do que seja bom para a sociedade, do que seja bom também, neste caso, para nosso Brasil. Então, estes são os autores e estas são as ideias que estão por trás de toda esta confusão que nós estamos vivendo hoje, do conflito, da luta de narrativas, de antivalores, de manipulação, de ateísmo, de queda, não, dos valores cristãos, da cultura cristã. Lembre-se, se trata de um embate entre duas cosmovisões, se trata de um embate entre duas construções e visões da vida, do homem, de Deus, do mundo. O que está no coração delas, o que al final termina construindo ou desconstruindo, é a crença em Deus. Eu creio em Deus e termino construindo um sistema. Eu não acredito em Deus e então o meu sistema já não tem um ponto de referência e só resta a luta pelo poder. Em outro vídeo, agora não quero estender-me mais, mas em outro vídeo gostaria de comentar e responder desde o ponto de vista cristão cada um desses 5 autores. Pelo momento, deixamos isto como a raiz da desconstrução do mundo moderno. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, deixe seu comentário. Podemos, através de YouTube, criar este espaço para debater e aprofundar nestas ideias. Que Deus te abençoe.